Muito boa tarde a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso CADcast, diretamente dos estúdios do Já Passei Online. E hoje nós estamos retomando, depois de uma reestrutura do nosso trabalho, uma semana, para que vocês possam já ter acesso, você que está estudando para o Enem. Nós estamos aí há pouco mais de que 2 semanas para começar o Enem, e o tema hoje é sobre o Enem 2022, mas também vamos adentrar, vamos conhecer um pouco desse formato do Enem, os significados das TRIs. E para isso, nós trouxemos uma convidada que faz parte do nosso grupo de professores, ou seja, da nossa equipe docente, a professora Juliana. E vamos começar o nosso CADcast já perguntando, professora Juliana, se apresente por gentileza. Professora Juliana, 24 anos aí prestando serviço à educação, faço parte aqui do grupo CAD. A professora Juliana, ela traz nessa tarde algumas informações importantes para você, internauta, para você, estudante da rede de ensino CAD, para você, estudante em si, né? Informações que vão gerar, vai ficar aqui gravado, vai ficar registrado para que você possa fazer as suas anotações e no dia do Enem você esteja devidamente qualificado, preparado para realizar a sua prova. Não é isso, professora? E só comemorar, né? Exatamente, só comemorar, certo? Uma coisa interessante, né? Professora Juliana, vamos começar de uma forma básica, muito interessante. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, né, e não sabe nem o nome do que se trata, né? Professora, o que é o Enem? Bem, o Enem, a sigla quer dizer o Exame Nacional do Ensino Médio. Ensino Médio. Isso. Né? E ele teve a sua primeira vez em 1998, ele foi utilizado para avaliar como é que estavam os nossos alunos aqui do Brasil. Não tinha nenhum intuito com relação a ingresso em universidades, nada disso. Isso foi logo após. Tem alguma relação com a questão da avaliação da SAEB? Não, assim? São avaliações diferentes. São avaliações diferentes, não é isso? Inclusive, a SAEB também ela utiliza as TRIs, ela foi a primeira a utilizar, só que a SAEB trabalha além dos anos iniciais, né, o fundamental, anos iniciais e finais, o ensino médio também. Em 98, eles utilizaram o Enem para ver como é que estava o ensino médio de uma forma geral, já para poder organizar algumas políticas educacionais, aprimorar, no caso. Seria mais com essa intenção, aprimorar políticas educacionais. E lembrando que em 1996 nós tivemos a lei de Diretrizes e Bases, né? Ela já foi alterada agora em 2008, né? Mas a gente está aqui tratando... né? 9394/96, nosso código. Perfeito. Aí. E, professor, e quem hoje pode fazer o Enem? Hoje pode fazer o Enem quem está cursando o ensino médio, não necessariamente o último ano. Lembrando que esses alunos que a gente chama de alunos que são... eles só participam, eles não vão ter a avaliação, não vai sair o resultado junto com quem está concluindo ou com quem já concluiu, mas qualquer pessoa que já tenha terminado o ensino médio ou que esteja cursando ainda o ensino médio. E, claro, tem que ter feito a inscrição previamente, pago a taxa ou ter conseguido a isenção. É importante um aluno de primeiro e segundo ano muito importante realizar esse exame, até para que ele tenha uma experiência, sim. Não é isso? E no ano em que ele for concluir o seu ensino médio, ele já esteja, de certa forma, localizado. Está familiarizado, né? né? Isso, aquela prova que é uma prova muito extensa, muito cansativa. São 2 domingos, eu tenho 180 questões, mais uma redação. Eu vou fazer pela primeira vez, já valendo ali tudo ou nada, eu posso ser pega de surpresa. E se eu já tiver tido contato anteriormente, eu já vou estar mais tranquilo. Então, já que a gente entrou aí na questão de como funciona o Enem, a senhora falou 2 domingos, né? São 2 domingos. Anteriormente... nem sempre foi assim. Era só um final de semana? Como era? Era um sábado e um domingo? Existe uma linha do tempo com relação ao Enem. O Enem, a sua primeira publicação em 1998, ele só tinha 63 questões e uma redação. Essas questões, elas foram elaboradas num nível bem inferior ao que a gente tem hoje
E foi feito em apenas um único dia, um domingo. Dia, certo. É tanto que a prova de redação, ela só teve um texto motivacional. Hoje em dia a gente tem 3, 4 textos motivadores ou motivacionais. E nessa primeira vez só foi um texto. Então foi algo bem simples, né? Depois houve outra mudança que passou a ser subdividido sábado e domingo. No mesmo final de semana? Sim. Certo. E depois, em 2017, passou a ter agora 2 domingos consecutivos, até por questões religiosas, né? Isso, precisava né? guardar o sábado. Os Foi alunos feito aí uma pesquisa, até de opinião pública, e chegou a esse consenso. Em 2024 teremos novas mudanças, né? Ainda existe uma certa dificuldade, principalmente para aquele jovem que vai realizar o Enem e mora em comunidades mais distantes, né? Porque ele tem que se deslocar por 2 finais de semana seguidos, não é isso? E muitas vezes a gente observa que existe uma dificuldade financeira também, né? Financeira, a própria locomoção, às vezes não é algo... Final de semana já é mais complicado. Precisa vir até na semana, fica na casa de parente, ou tem que sair muito cedo e ficar lá na frente do local que vai fazer a prova. É cansativo para ficar aguardando até abrir os portões. Então, assim, tem esse lado aí que pode ser bem prejudicial, né? Eu creio até que a ideia de se repensar, se reformular o Enem para 2024 também entra nessas questões limitadoras, né? Porque o principal elemento, né, o protagonista de todo esse processo é o estudante. Né? Então, se o estudante não tem acesso, um acesso verdadeiro, concreto, para que ele realmente seja... Né, já na verdade, a gente está falando de um processo de afunilamento, não é isso? E está muito em alta essa questão aí da inclusão, né, do democratizar, fazer com que todos tenham acesso. Então, é algo muito interessante mesmo. Muito interessante. Perfeito. E aí, quero dizer a você, internauta, que nós vamos aqui, né, estamos aqui fazendo um breve relato histórico sobre o Enem. Já estamos falando aqui sobre como essa estrutura funciona. Vocês já observaram que nós temos aí 2 finais de semana, né? Esse ano vai ser... Vamos pedir aqui ajuda aqui aos colegas, os alunos que estão assistindo. Quais são os dias do Enem aí, galera? Dia 13. Dia 13 e dia 20. 13 e 20 de novembro. Sim. Nós estamos aqui com alguns alunos concluintes da nossa rede de ensino, certo? Agradecer aqui a participação deles, já antecipado. E vamos entender um pouco. E eu não quero deixar ninguém nervoso, né? Mas estamos a menos de 3 semanas, Isso, né? menos de 3 semanas, Mais né? tranquilidade, viu? A ideia, o propósito de nós fazermos esse CADcast hoje é para que vocês, né, estudantes, não só, né, da nossa instituição, mas todos os estudantes em geral, né, se sintam seguros de que vocês estão fazendo um exame, vocês vão ter aqui uma informação, de certa forma, necessária, ok? E já que a gente está entrando na questão do funcionamento, professora, me fale um pouco, o Enem é separado a avaliação por áreas? Isso. Como é que funciona? Essa questão das áreas, vamos tentar entender isso aqui. Certo. Nós temos matérias, nós temos disciplinas. O Enem, ele resolveu dividir em 4 blocos que a gente chama de áreas. 4 blocos, perfeito. Então, eu tenho aí humanas, eu tenho linguagens, eu tenho natureza e tenho matemática. Certo. Onde esses 4 blocos, aí eles vão abranger todas as matérias que são trabalhadas no decorrer do ensino, eu vou falar até médio, por completo. Da educação, né, básica em si, básica, né? Isso. E assim, não necessariamente por área que eu vou ter especificamente, por exemplo, linguagem, vai ser só português, não. Existe uma interdisciplinaridade muito grande. O Enem, ele trabalha muito nessa linha. Então, sempre eu tenho ali todas as disciplinas em conjunto. Isso. E o que é interessante, né, quando a senhora traz esse sentido, né, de que como as áreas funcionam, nós temos que entender que na nova BNCC do ensino médio, nós temos ali algumas relações diretas com a formação dessas áreas. Não é isso? Isso. Nós temos trilhas, né? E dentro dessas trilhas nós vamos ter uma produção de conhecimento coletivo, né? Uma produção de conhecimento contextualizado, podemos dizer assim, que é isso que a gente observa hoje na prova do Enem. Não estava nem em pauta a questão da BNCC, mas assim, atualmente é a política educacional que está em vigor, ela ainda está sendo trabalhada.
E pela primeira vez a gente tem algo direcionado para o Brasil. Sempre foi importado, né? Trazia algo da França, fazia algumas adaptações e utilizava aqui no Brasil. E agora não, a gente tem uma política que é direcionada para o Brasil. Eu não tenho mais aquela questão das desigualdades regionais. Então, um aluno que está fazendo a primeira série do médio aqui de Natal, de acordo com a BNCC, ele vai estar trabalhando, estudando os mesmos conteúdos de um aluno que está na região sul. Então, a gente chama até isso aí de equidade. Então, essa BNCC, ela tem um objetivo principal que é, quando chegar, terminar lá o ensino básico, o aluno está pronto para a vida. Né, com o senso crítico. Então, bem interessante. Dentro das competências, né? Suas competências e suas habilidades. Pensamento crítico, tem uma série de elementos que a gente não vai adentrar aqui. Fica para outra vez, né? E existe um conceito muito interessante nessa relação das disciplinas, que são os itinerários formativos, que quando a gente analisa, eu tive a oportunidade de fazer uma leitura sobre os itinerários formativos e suas relações entre as disciplinas nas turmas do ensino médio, principalmente no terceiro ano. E tem uma linguagem muito próxima, parece até que já está se formando qual é a estrutura que nós vamos ter no Enem de 2024, não é isso? Perfeito? Bem, aí agora, gente, hoje a gente tem aqui uma tarde, onde inclusive a professora, nós trouxemos aqui um quadro, ela vai fazer observações interessantes. Vamos falar um pouco das dificuldades dos itens, né? Que, na verdade, são as questões, não é isso? Isso. Aliás, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou já entrar no conceito de TRI. Né? Que tanto se fala, isso, né? se fala. Tanto se fala e pouco se sabe. Pronto. Eu vou dizer assim, professora, me fale sobre as TRIs. O que significa? Como é que ela funciona? Então, lá na década de 50, nos Estados Unidos, já se utilizavam as TRIs como método de avaliar. E foi observado que a TRI ela é bem mais eficaz do que o método clássico, que era o que se utilizava antes de 2009, no Enem, e que ainda alguns concursos utilizam com relação ao chute. Tem até método aí que você estatisticamente vai no chute e dá certo. No Enem não existe nada disso com as TRIs. Então, a TRI, esse método avaliativo, ele vai analisar o aluno na sua individualidade. Certo. Ele vai observar bem a habilidade daquele aluno, o que ele conseguiu ali, a proficiência dele. Então, digamos que nós fizemos aqui a prova do Enem. Vamos a um exemplo, né? Isso. Professor Jean, professora Juliana, e acertamos 40 questões. Ok. Nossas notas seriam iguais? O que é que o senhor acha? 40 questões. Eu creio que não. Pois é, de acordo com a TRI, não. Então, o professor Jean, por exemplo, ele acertou, das 40 questões, ele acertou uma quantidade de questão que seria de nível difícil, ele acertou mais que eu, e no final eu tenho uma nota mais alta. Mas tá meio estranho, era para ser diferente. Vamos imaginar que eu acertei, das 40 questões, tinham lá 10 num nível difícil, eu acertei, mas as 10 mais fáceis eu não acertei. Não acertou. Então, como é que funcionaria a TRI? Na cabeça da gente era para o senhor estar com a nota mais alta, mas isso não acontece. Que a TRI, ela trabalha da seguinte forma. Para eu poder acertar a questão mais fácil, existe uma sequência. Eu tenho que saber a mais difícil, né? Eu tenho que saber a mais fácil, a mediana, para poder chegar na mais difícil. E ele fala o seguinte, se o professor Jean já foi direto na mais difícil, houve algum problema aí. Isso. Para ser de uma forma mais objetiva, ele chutou. Ele reconhece isso como um chute. E a nota tende a ser menor. Até porque a construção do processo avaliativo, pelo que eu estou compreendendo, na TRI, ela é numa crescente. Então, se eu começo numa avaliação das questões mais fáceis, eu consigo atingir, vou para as medianas, consigo atingir, e nas mais difíceis eu não tenho tanto sucesso, isso me mostra que o meu processo de avaliação está mostrando ali a minha capacidade sequencial. Sequencial. Né? Não foi alguma coisa que quando foi lá gabaritar e o cara só acertou as mais difíceis, porque ele não acertou as mais fáceis. Né? Aí, assim, tem também algumas falhas que a gente pode apontar com relação a isso. Tem, por exemplo, meu pai é mecânico. Caiu uma questão relacionada lá a carro, a física, a química, que é considerada uma questão difícil. Eu sei porque eu estou vivenciando aquilo e de repente eu acerto. Mas aí a TRI, ela não reconhece. Ela vai reconhecer como chute e eu vou ter essa nota penalizada.
em termos de melhor desempenho, qual seria a postura do estudante em relação às TRIs? Professor Jean, não existe uma fórmula, como eu falei. Quando eu pego a prova do Enem, eu, enquanto aluno, eu não consigo distinguir. Essa aqui é uma questão fácil, essa é mediana, essa é difícil. Existe um critério próprio lá do próprio INEP para fazer isso. Sim. Agora, enquanto professor, o que eu posso orientar é o seguinte: comece a responder as questões que vocês têm mais afinidade, que vocês conseguem responder com propriedade, vai deixando as mais difíceis por último. Até porque, assim, no primeiro dia, se eu conseguir fazer minha redação em 1 hora, eu vou ter 3 minutos para responder as 45 questões. É algo que eu chamo até desumano. Isso, é uma maratona. Eu não posso estar perdendo tempo. Aí, quem é aluno do CAD, né? A gente trabalha algumas técnicas de como trabalhar lá, por exemplo. Muitas vezes não precisa nem fazer a leitura toda do texto, já vai direto no enunciado. Porque o Enem, em nenhum momento, ele quer complicar a cabeça do aluno. Pelo contrário. Ele quer o menos possível que o aluno fique com bloqueios, com dúvidas. Então, se tem algum método que eu vá mais rápido para aquela resposta, eu vou fazer isso. E a gente tem essas técnicas. E é isso aí que acontece. Muitas vezes aquela informação, quando você lê a questão, na metade do caminho da questão já está na sua memória, né, de uso contínuo, aquela que você já viu aquilo, então você já vai... O que também tem que se tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a gente está achando que a resposta é aquela, mas é importante que se faça a leitura. Mas, professor Jean, não é simples. Ele é um processo cansativo, mas em si, o próprio conhecimento de mundo, a gente que tem um pouco mais de idade, a gente desenrola bem mais. Isso. Né? Eles com um pouco... mais de dificuldade, jovens, mais imaturos. Mesmo assim, ultimamente está sendo revisão, né? Esses últimos dias. Eu estou trazendo questões para a sala de aula e os alunos, eles vão em cima e eles acertam. E eles estão sendo muito práticos nas respostas. Então, a gente vê que as questões do Enem são questões fáceis. Basta pensar um pouco. Eu vou para o quadro, vou pedir até licença para a gente trabalhar um pouquinho aqui. Vamos entender um pouco aqui, né, nas escritas Isso. da professora, o que é que ela está... Aqui ela está se referindo. Pode usar aquele ladinho ali esquerdo, tá? Ok. TRI. O professor, quando ele vai elaborar as questões baseado nas TRIs, existe uma técnica. Toda questão da TRI, ela tem que seguir esse padrão aqui, ó. Ela vai ter que ter um texto, que eu vou chamar de texto base. Não necessariamente esse texto ele tem que ser com palavras, ele pode ser um texto que eu chamo de texto não verbal, pode ser uma imagem, mas tem que haver esse texto. A partir desse texto aqui, eu vou ter o meu enunciado. O que é o enunciado? É a pergunta em si. Dentro do meu enunciado tem algo de extrema importância aqui, ó, que é o meu comando. Vou fazer até de vermelho para chamar a atenção, né? E tem que ficar atento a esses comandos, né, professora? Isso. Geralmente, esse comando, ele é um verbo. Quase sempre é um verbo. Então, antes, eu tinha alternativas. Eu tenho a minha pergunta e eu tinha aqui as minhas alternativas. Alternativa A, B, C, D e E. Hoje não. Hoje eu tenho o que eu chamo de assertivas. E o que quer dizer isso? É que tudo que eu estiver falando aqui, de acordo com o meu texto base, vai ter fundamento. Vai estar relacionado. E como é que a gente faz? Tá aqui, ó, o X da questão. Só uma vai estar direcionada ao que o comando vai estar perguntando. Então, muitas vezes eu tenho um texto aqui base muito grande, cansativo, mas apenas com o enunciado e principalmente aqui com o meu comando, eu não preciso nem fazer a leitura desse texto. Engraçado, a professora de língua portuguesa falando isso, né? Buscando os caminhos, acontece, né? mais rápidos. Acontece e muito. A gente já fez até isso lá nas salas de aulas e acontece muito. Eu vou direto no enunciado, vou ao meu comando e eu já consigo chegar lá na resposta que eu quero. E aqui, ó, eu estou poupando o meu tempo, estou poupando o meu cérebro e facilitando bastante a minha vida. Lembrando que a gente está falando de uma maratona, né? De uma maratona. Isso. De uma maratona que ainda tem uma redação, que é uma prova à parte, que vale 1000 pontos. E a gente também vai deixar para o finalzinho aqui. Que, tem também, né? Certo? Redação. A gente precisa dar um trato. Ok. Professora, quando a gente fala em comando, como é que a gente entende melhor esse conceito? Vamos lá. Comando. Professor Jean, pegue
este copo? Vou pegar agora. Uma aguinha. É o comando. Pronto, certo. Então, eu não vou tentar aqui trazer coisas que não existem, eu vou direto ao que está sendo perguntado. Sim. Então, o comando ele vai direcionar a resposta. Não tem mistério. É muito simples. Perfeito, perfeito. Eu acho que ficou bem claro Bem aí. claro, né? Certo? Só abrindo, antes da senhora sentar, só abrindo um parênteses, a gente estava falando aqui no tempo que os alunos vão ter de prova. No primeiro dia, o aluno tem quanto tempo de prova? 5 horas e meia, não é isso? A galera ali está confirmando. E no segundo dia, 4 horas, não é isso? Que é a prova de naturezas, não é isso? Exatas, né? Isso. Perfeito. É só uma ressalva. Como eu falei, o Enem ele não quer trazer distratores para o aluno. Então, não se trabalha mais com questões falso, verdadeiro, incorreto. Isso aqui tá fora. E já tem o quê? Já vai para 14 anos que não se trabalha esse formato aqui. Ele entende que isso atrapalha bastante o pensamento do aluno. Então, ele é bem objetivo, ele é bem direto. Ele é cansativo, mas não é uma prova difícil. Viu, meninos e meninas? Perfeito, gente. Então, nós estamos aqui hoje, né, já entendendo, né, o conceito de TRI, né, teoria da resposta ao item, né? Ao item, né? Que, na verdade, o item a gente está falando das questões, não é isso? Outra coisa interessante que a professora colocou aqui é justamente no formato como esse enunciado é desenvolvido, a questão do comando, ficar atento ao que tipo de comando está sendo colocado, não é isso? Porque muitas vezes a gente se perde na leitura do texto e esquece de... Um exercício muito bom para isso. Sim. Quando eu pego a prova, vou direto lá no enunciado e eu já posso marcar, circular o comando. Ali Perfeito. Eu já estou bem à frente. É uma sugestão aí, ó, fica ligado, certo? Isso aí já é um exercício muito bom, né? Ok, perfeito. Bem, gente, vamos aqui continuar, não é? A gente teria aqui a tarde toda, mas o nosso tempo é um tempo curto, né? Vamos falar um pouco agora de outra área. Área? Vamos falar da redação? Vamos falar. A redação tem um peso significativo na nota final do aluno, não é isso, professora? Como é que funciona isso? Nas 4 que eu falei, nos blocos, né? Nas 4 áreas, né? Nas 4 áreas, eu chamo bloco área, né? Isso. O aluno, ele não zera. E a área que mais se aproxima a 1000 é matemática. Sim. A redação, ela é uma prova fora parte. Ela vale 1000, mas você pode zerar a redação. Então, ela vai de 0 a 1000. Existe isso. E ela é uma prova... É a prova que vai avaliar o aluno com relação à sua escrita. Sim. Eu tenho uma prova objetiva e a subjetividade, a escrita do aluno, ela vai ser avaliada justamente ali, naquela redação, em 5 competências. Pronto. Vamos falar um pouco dessas competências? Vamos fazer o seguinte, já que a gente vai falar das competências, vamos entender como é que o aluno consegue fazer uma redação de excelência. Eita. Pode ser? Pode. Né? Eu acho que a gente já consegue juntar aí algumas informações. Sim. E você que está assistindo, fique atento, porque isso são aspectos importantes na construção da sua redação nesse dia. Não adianta eu me sair bem na prova do Enem, objetiva, acertar bastante questões e tal. E quando eu chegar na minha redação, a minha redação ser medíocre. Medíocre não é nem um termo pejorativo. Não. Medíocre vem de mediano. Isso. Aluno CAD não é mediano. Ele é um aluno de excelência. A gente trabalha para isso. Então, a minha redação, para ser uma redação de excelência, ela tem que seguir alguns parâmetros. Existe uma estrutura própria, existem ali 5 competências que o avaliador, o corretor, ele vai se utilizar. E tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar. Acho que a gente não vai precisar o quadro, não. Acho que dá para desenrolar aqui. Mas se quiser anotar aqui, seria interessante. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que ficar atento, só existe um gênero textual a ser produzido no Enem. Pode ser que haja mudança, mas até o próximo ano é o gênero dissertativo argumentativo. O que seria esse gênero dissertativo argumentativo? Me dado ali uma temática e eu tenho que, através da prosa, poema, poesia. Então, poema é aquela estrutura que eu tenho rimas,
Elas são mais curtas, eu não tenho linhas, eu tenho verso, então eu não trabalho com isso, eu trabalho com prosa, que vai de uma margem a outra. Então, através da prosa, eu vou desenvolver aquela temática que foi me dada. Certo. Uma vez me dada essa temática, eu tenho também ali alguns textos motivadores. Agora, lembrando bem, eu não vou utilizar esses textos motivadores para abstrair informações e colocar no meu texto. O corretor do Enem, ele quer autenticidade, ele quer criatividade, e a gente tem que fazer nesse formato. Como é que eu consigo isso? Lendo bastante, assistindo alguns documentários, né? E principalmente praticando. O interessante é que nesse período agora a gente já esteja fazendo 2 redações, 3 por semana, e essa redação já esteja numa qualidade bem bacana. Isso. Aí, vamos lá. Esse texto dissertativo argumentativo, ele precisa ali que eu, quando eu vá defender o que está sendo pedido ali, eu argumente, e esse argumento não é qualquer tipo de argumento, ele tem que ser muito bem referenciado. Se eu estou falando sobre violência, eu vou pegar alguém da área e vou dizer que essa pessoa, esse responsável, um secretário da segurança pública, por exemplo, deu tal informação. É diferente de eu chegar e falar que o meu vizinho soltou uma informação qualquer. É uma informação que não tem referência, porque o corretor está ali no computador observando se aquelas informações são verídicas. E quando não são verídicas, o aluno perde ponto. Entendi. O que mais que eu posso falar aqui? É dado uma folha de rascunho. Usem essa folha de rascunho, não é à toa que essa folha está ali. Na folha de rascunho, o nome já está falando, você pode colocar ali a sua pré-redação, não sei como é que você faz, seu esquema, você pode utilizar da melhor forma possível. Depois de tudo organizado, aí você passa sim para a folha oficial. Certo. Eu queria só abrir um parênteses, sim, certo? Sem quebrar o seu raciocínio. Quando a gente fala da folha de rascunho, eu vejo que muitos alunos já utilizam uma caneta na folha de rascunho. Seria interessante que esse aluno utilizasse o lápis grafite. Não, nem pode. Não pode, né? Pode. Tem que ser Tem caneta, que ser a caneta preta, mesmo, né? Preta. O CAD... No próprio rascunho. No próprio rascunho. Pronto, Você então, nem interessante pode isso estar aí. na sala com a caneta. Quer dizer, até pode, mas a outra cor Isso. não pode ser Tem que ser utilizada, né? preta. Preta. Perfeito. Então, se é Esse rascunho, detalhe ele que- não vai ser analisado nada que tiver naquele rascunho. Até mesmo na prova. Você pode utilizar alguns espaços da prova, só não pode a folha, que está o gabarito, e a folha oficial da redação, que não pode haver rasura. Correto. Certo. Mas continuando o seu Sim, vamos raciocínio. lá. Aí, uma vez eu utilizando lá o meu rascunho, o que eu tenho que ver? A questão das incoerências gramaticais, ver se está tudo ok. E depois que tiver tudo prontinho, que eu passar para minha folha oficial, missão cumprida. Tá ali minha redação pronta. Eu observei que a senhora colocou alguns elementos aí que eles são notórios na existência da formação dessa redação, né? A gente tem alguma coisa a ver com essa fundamentação, com lei, com Sim. alguma coisa assim? Será que a gente Vou poderia ver precisar isso ir aqui pro no quadro. quadro? Vamos Perfeito, lá. interessante isso para que a gente possa entender melhor esse formato, né? Um tempo legal para fazer a redação no Enem. Interessante Então, Paulo, isso. Existe um cálculo aí matemático que se você fizer a sua redação em 1 hora, tudo prontinho, rascunho, passou a limpo, você vai ter 3 minutos para responder cada questão. Aí, se você se sair bem nas questões, for pelos atalhos, a questão dos comandos, você vai ter um tempo maior para sua redação. Entendeu? Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui. Certo. A minha redação vai ser considerada uma redação de excelência. Primeiro, ela tem uma estrutura própria, né? Toda redação ela tem que ter uma introdução. Ela tem que ter um desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, começo, meio e fim. Falando aqui de uma forma bem simples, a introdução, quando o leitor pegar, o corretor no caso, pegar a minha introdução, ele já tem que estar ali situado sobre o que eu estou falando. Aqui no desenvolvimento eu vou utilizar bastante argumentos, lembrando que esses argumentos são argumentos bem embasados, que a gente vai falar sobre essa questão aqui, bem referenciado. E aqui na conclusão eu vou trazer um fechamento para esse texto. Lembrando que na conclusão tem algo muito importante chamado de proposta de intervenção. O aluno ele vai ter que trazer uma solução, e uma solução viável, algo que realmente possa ser
utilizado e sanado o problema. Professora, mas e se esse problema não puder ser sanado? A gente tenta pelo menos amenizar a situação. Então, a redação ela tem, no mínimo, que ser escrita em 7 linhas, no máximo 30. Então, eu não vou nem fazer menos, nem fazer mais. Uma observação, são linhas completas, né? Se eu tiver feito aqui, 6 linhas, e tiver faltando um pouquinho para completar as 7, eu já tenho aqui uma redação zerada. 0. Se eu fizer 31 linhas, preencher uma linha embaixo, eu já tenho uma redação que vai ser 0. Também porque eu fugi da estrutura desse texto que é pedido aqui. Ok. Aí, para essa redação ser considerada uma redação de excelência, já que eu não vou utilizar as informações de forma direta ali, que estão nos textos motivadores, eu devo utilizar aqui um dado estatístico. A gente vai falar sobre isso aqui já, devagarzinho. Estatístico. Eu tenho que trazer aqui uma lei, um exemplo, algo do cotidiano. Eu tenho que trazer aqui uma citação filosófica. Pode ser também de um especialista, dependendo da área que eu estiver falando. Eu tenho que trazer aqui um repertório cultural. Também é de muita importância um referencial histórico. E lembrando que a gente está falando de um modelo de redação de excelência. De excelência. No mínimo, tentei isso aqui para a minha redação ser considerada uma redação de excelência. Então, um dado estatístico. Eu vou trazer algum número, algum percentual, lembrando que sempre o dado estatístico ele tem que ser referenciado, sei lá, de acordo com a ONU, com o IBGE. Professora, se na hora eu não lembrar de onde veio esse dado estatístico, eu não coloco. Porque é um dado estatístico, sem a referência, ele não tem funcionalidade nenhuma. Uma lei. Estou falando sobre violência, então vamos lá, violência, o feminicídio. Posso trazer ali a questão da Lei Maria da Penha, né? Isso. Então, sempre tem alguma lei que vai acobertar aquela problemática. Exemplo do dia a dia, tomando cuidado para não expor nome de pessoas, nem instituições. Pode até colocar, mas abrevia, coloca só a primeira letra. Se for algum tema ligado à educação, pode-se dizer Constituição Federal. Eu falaria sobre a LDB. LDB, certo. 9394/96. Por ser professora, eu tenho isso aqui na minha mente. Mas e o aluno? Aí eu vou dar uma dica. Deu um branco. Sim. Eu preciso colocar uma lei. E não vem nada na minha cabeça. Gente, tem uma lei, o professor acabou de citar aqui, que é a própria Constituição de 1988, em seu artigo 5º. O que essa lei fala? Todo cidadão tem direito à alimentação, à saúde, à educação de qualidade, né? A lazer, à liberdade. Quer dizer, qualquer temática que venha a ser abordada em uma redação, a minha Constituição vigente, a lei que eu tenho hoje aqui, em seu artigo 5º, vai garantir. Então, se der um branco, usa a danadinha da lei. É importante que o aluno, que o estudante, ele faça uma leitura sobre esse artigo. Sim. Porque lá ele vai encontrar a fonte de informação até para diversos temas que ele possa abordar. Qualquer tema, a Constituição, ela pode ser utilizada. Okay. E se eu sou corretora e vejo que a lei tem a utilização de uma lei, eu já vou analisar a lei num formato diferente. Exato. Um exemplo, algo do cotidiano, a citação filosófica. Da mesma forma, professor, eu gosto muito de uma citação do Nelson Mandela, que ele fala que a educação é a arma mais poderosa que tem para modificar o mundo. Sim. Então, qual é o problema existente hoje que eu não consigo sanar com a educação? Eu não me recordo. Não veio nenhuma citação agora. Vou lembrar do Nelson Mandela, lembrando que a citação filosófica ela tem que ter o nome do responsável. Uhum. Então, a educação é a arma mais poderosa que tem para se trabalhar o mundo, modificar o mundo. Então, existem algumas citações, algumas leis que eu posso, chama até coringa, que eu posso utilizar para qualquer que seja o exemplo. Ou eu posso colocar também aqui, vocês conseguem decorar um TikTok por semana aí, uma dancinha, 2. Isso aqui não é nada para vocês. O meu HD aqui já tá cheio, O de vocês aí tá zeradinho, ainda tá bom. Isso. Então é muito interessante isso aqui. Preciso colocar a citação filosófica e do especialista? Não precisa, pode ser um ou outro. Lembrando que essa filosófica aqui, eu já tenho uma em mente que pode ser usada para qualquer temática, então eu já vou guardar.
O repertório cultural de extrema importância. O que seria esse repertório cultural? Vamos lá, vocês podem utilizar qualquer coisa envolvendo a cultura, desde que haja ali uma referência, uma analogia à temática trabalhada. O ano passado eu lembro que trabalhando com os meninos do pré, eles me perguntaram: professora, se a senhora fosse fazer o Enem, qual o repertório que a senhora iria utilizar? Eu estava assistindo o Round 6. Eu falei, Sim. Eu uso Round 6. Qualquer que seja a temática tem como eu utilizar. É uma série da Netflix. Uma série. E esse ano eu peguei o pré, passei um filme chamado Meu Pé de Laranja Lima. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida, eu tinha 6 anos. Ele é um clássico, é um best-seller. Eu tenho esse livro. Eu também tenho. E assim, nesse livro a gente pode ver ali que eu tenho situações relacionadas à segregação, à questão diferença cultural, financeira. Então, assim, tudo que pode ser também abordado em uma redação, esse livro, tem o filme também na Netflix, eu tenho como abordar como um repertório cultural, tanto o filme quanto o livro. Então, eu acho que o filme na Netflix não chega a 2 horas. Isso. Assista ao filme, faz algumas anotações, sempre, gente, direcionado para o lado social. Então, eu não vou contar aqui a história do filme, vocês assistam, mas um mangá, por exemplo, vocês, né, a galera mais jovem aí, que eu tive que aprender a gostar de mangá por conta de vocês. Tem vários mangás aí, várias animações que vocês podem utilizar. Uma música, um quadro. Então, vai muito de vocês, do que vocês tiverem mais afinidade. Mas eu aconselho a pegar algo que sirva para tudo, até porque, como eu falei, é uma maratona, talvez na hora tenha a questão da pressão. Eu não sei se a minha sala vai ter ar-condicionado, se é confortável, se vai ter um paredão lá fora. E talvez isso me prejudique. Se eu já tiver aquilo ali meio que organizado, não tem como dar errado, né? Perfeito. A questão do referencial histórico. Alguma coisa que tenha acontecido na história que tenha modificado. A história tem várias situações aí. A própria divisão da igreja a ruptura da igreja, quando houve a questão dos católicos irem para um lado, os protestantes para o outro. É um referencial histórico. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial lá na Europa, a do Brasil e, por que não, a pandemia. A gente ainda está nesse período pandêmico e vocês concordam que esse período pandêmico eu tenho um mundo antes e esse novo normal que a gente tem que conviver. Então, como referencial histórico, eu posso trazer sim a pandemia em qualquer temática. Qualquer que seja a temática, a utilização da pandemia vai ser um referencial histórico que vocês vivenciaram. Não precisa nem buscar lá informações. Vocês têm isso aí em mente. Ok. Perfeito. O que a gente observa, pelo olhar que nós estamos tendo aqui, vamos fazer uma visão mais holística. A gente tem aqui uma fundamentação filosófica, geográfica, histórica, né? Cultural, quando né? Então é importante que... Do legislativo, é importante que o aluno tenha essa leitura contextualizada, ele não se apegue apenas a... E o que acontece, Jean? Ele saiu do senso comum. Sim. Então, a maioria das redações, elas estão ali naquele senso comum ou com informações dos textos motivacionais, que é o que os corretores tanto reclamam. Cadê a originalidade? Cadê as informações? Estão aqui. Eu costumo observar quando a gente fala nos critérios da redação do Enem, e hoje ela tem assim muitas especificidades, é que ao estudante desenvolver uma redação, ele tem que tomar o cuidado para não personalizá-la. É isso? Ele tem que encontrar aquilo que está sendo perguntado em relação à redação. Tá, entendi. Sim. É isso? A segunda competência. Isso. Inclusive, é a única competência que pode zerar a redação. Perfeito. Então, se me dado uma temática para ser trabalhada, eu não posso desviar o que está sendo falado ali, nem tangenciar. Porque caso aconteça isso, eu vou zerar minha redação. É a única competência que pode zerar. Eu não tenho que enfeitar, trazer nada além do que está sendo perguntado. Até porque só são 30 linhas. Para que eu coloque todas essas informações, é uma quantidade muito pouca, né? É um espaço pouco. Então, se eu começar ali a trazer algo que não faz referência,
Não tem nem como. Tem que ser realmente o que é perguntado, tem que ser extremamente objetivo. O aluno que está preparado mesmo, que fez a sua atividade, o seu trabalhinho de casa, que procura utilizar esse mínimo aqui que a gente pede, não tem como em 12 linhas ele trabalhar essas temáticas, ele trazer toda a estrutura, ainda no final trazer aí a questão na conclusão, a sua intervenção. Não, não tem. Ele vai ter que se encaixar realmente dentro das 30 linhas. Tem um porquê de ser essas 30 linhas. E aí a gente observa, quando os estudantes estão iniciando esse processo de ler e principalmente de escrever, a dificuldade de se atingir uma pontuação próxima ao que hoje se chama nota 1000, né? Não é isso? Professor Jean, o grande problema é o seguinte: a língua portuguesa, a gente sabe, toda língua que deriva do latim, ela é mais complexa, levando para esse lado aí da gramática em si. Mas hoje, mais ainda, porque eu tenho um informal, nós estamos falando aqui de uma forma bastante informal, né? Até abreviando algumas palavras. Eu tenho a linguagem formal, que é o que o Enem pede que eu utilize. Ele fala, o aluno tem que ter domínio da norma padrão. É uma das competências que ele pede. Então, se eu tenho que ter domínio, eu não vou usar gírias, eu não vou abreviar. E o engraçado é que no dia a dia eu falo de um jeito e quando eu vou ser avaliada eu tenho que fazer num outro formato. Aí, para completar, eu ainda tenho uma terceira via, que são as redes sociais, que é um formato que fica ali, é uma barreira entre a informalidade e a formalidade. E isso, às vezes, pode confundir um pouco. Por isso que tem que ter tanta prática. Eu tenho que saber diferenciar quando eu vou ser avaliado na minha redação, o domínio dessa formalidade, quando eu vou poder ser mais informal, numa conversa tranquila. E não é difícil de entender isso. Na formatura, por exemplo, o orador, ele tem que ser formal. Ele não vai chegar, e aí, galera, e tal. Boa noite, senhoras, senhores. Então, para cada situação da vida da gente, existe uma forma de se falar. Formal, informal, seja essa utilizada aí, o internetês que a gente fala, e eu preciso saber diferenciar bem isso. E o problema hoje maior que eu tenho é essa mistura. Eu vejo muito quando o aluno está começando a ser avaliado na redação, a dificuldade na pontuação, não é isso? Né? No uso da ortografia de 2 S's, de R. A separação silábica. A separação silábica. Né? É uma questão, vamos dizer assim, de estrutura básica, não é isso? Desde o início, né? Dos anos iniciais. Isso. Então, assim, não sei se isso é bom ou ruim. A prova objetiva do Enem, ela não trabalha a gramática em si. É interpretação de texto, figuras de linguagem, principalmente literatura. Uma média de 14 questões de literatura são abordadas dentro da língua portuguesa. Gramática não. Mas, em compensação, na redação, eu tenho que ter esse domínio da gramática. Então, a não utilização da crase corretamente, eu vou perder ponto. Eu já começo a redação com 1000, de acordo com as minhas incoerências, eu vou perdendo pontos. Né? Cada competência vai de 0 a 200. E ali vai sendo avaliado. Então, uma separação silábica incoerente, eu vou perdendo ponto. Até uma palavra escrita de forma incoerente também. Tudo isso aí vai sendo penalizado. Certo. E muitas penalizações no final, eu tenho diminui bastante a minha pontuação. Nota, né? E aí, professora, quando a gente está falando de nota, a redação ela tem um peso significativo na classificação do aluno. Ela vale 1000 pontos. Ela vale 1000, Ela é né? uma prova separada. Certo. Então, na verdade, o Enem eu tenho 2 provas. Eu tenho uma prova ali objetiva e eu tenho uma que vai me avaliar quanto ao domínio que eu tenho da minha língua materna. Que, de certa forma, é justamente o processo que vai continuar, que é o processo de leitura e de escrita em qualquer área que ele for entrar no curso superior, não é isso? Pois é. Porque então, ele vai apresentar um TCC, ele vai apresentar ali um relatório, uma dissertação, um artigo. Isso. E tem que estar dentro do padrão. Tem que saber escrever e ler. Né? E a forma de se melhorar isso é praticar. Não existe uma fórmula mágica, né? É leitura. Quanto mais se lê, se escreve. Quem lê muito, quem lê bem, escreve bem. Isso é automático. E se eu tenho uma dificuldade, eu vou procurar sanar essa dificuldade. Ok. Para a gente finalizar essa temática, né? Hoje a gente está aqui abrindo o tema
Enem 2022, falamos dos TRIs, já aproveitamos a presença da professora Juliana para ela estender um pouco mais sobre a avaliação da redação, da própria prova de linguagem, não é isso? Muito, muito importante essas observações. Professora, quando a gente fala, a gente vê muito aí no mercado, vamos estudar os temas de redação, né? O que a senhora diz em relação a isso? Então a gente diz, eu acertei o tema de redação, né? Tem muita gente aí que adivinha, que acerta. Bem, não tem. É muito difícil. Não tem como acertar. O que acontece? Existe algo chamado de eixo temático. Eu vou para o quadro novamente. Gostaria. Né? É interessante então, a gente fazer esse registro. De acordo com os eixos temáticos, algo que venha a cair pode estar dentro daquele eixo, que eu vou trabalhar justamente isso aqui em cada eixo temático. E aí eu falo, acertei o tema. Pronto. Mas não tem mistério. Então, quando o professor fala, eu adivinhei o tema da redação, não é que adivinhou, é uma questão lógica. O que com a redação vai trabalhar? Geralmente é algo direcionado ao social, juntamente com a educação, com saúde, com segurança, economia e desenvolvimento, meio ambiente, aí também a sustentabilidade, direito e cidadania. Por exemplo, teve um ano aí que o tema foi democratização aos cinemas, ao acesso aos cinemas. Aonde é que estaria incluso aqui essa questão para que todos tivessem acesso aqui ao cinema? Então, eu tenho aqui a questão da economia, a questão do direito e cidadania. Isso não quer dizer que é só um eixo temático, não. Pode abranger até mais de um. Então, no decorrer do ano, que eu estou fazendo ali as minhas propostas de redação, utilizando esses 6 eixos aqui, querendo ou não, eu vou abordar algo bem próximo ou até mesmo a temática que o Enem vai trabalhar. Não é questão de adivinhar. É matemática pura, é lógica. Ou vai ser educação, ou vai ser saúde, ou vai estar relacionado à segurança, ou à economia, ou ao meio ambiente, ou ao direito, ou a 2 ao mesmo tempo. Então, o que eu falo para vocês? Os eixos temáticos, e a gente tem que estar de olho com relação a esses principais aqui. E não tem mistério, não tem fórmula mágica, e não tem adivinha, não. Não existe isso, como adivinhar. Então, nós podemos dizer que, se quiséssemos, poderiam enumerar mais eixos. Jean, sim, mas eu acho que já estaria entrando em outros. Por exemplo, tem algum aí em mente? A gente estaria repetindo alguma coisa que já existe, né? Isso. Perfeito. Então, eu acho que os principais são esses mesmo aqui. Não tem como sair desses eixos aqui. Okay. Basicamente isso. Perfeito. Então, ficou bem claro aqui a nossa explicação sobre os eixos temáticos. A gente está aqui agora encerrando, né, esse tema redação, né, que tem um peso significativo na estrutura avaliativa do estudante e classificatória. A gente está falando de um exercício, né, para o cérebro. Sim. O cérebro é um músculo. Então, se a gente fizer aqui uma comparação, um estudante que nunca chutou uma bola e o professor vai começar a ensinar ele a como se posicionar para chutar essa bola, ele entender qual é a velocidade, ou seja, vai chegar um determinado período em que ele já exercitou tanto que ele consegue escolher o lugar onde ele vai chutar e essa bola vai chegar lá. Não é verdade? Isso. Então, a gente está aqui fazendo uma prática. Né? Perfeito. Professor, e para encerrar esse momento, né, depois eu queria que a senhora fizesse as suas considerações, nós estamos há praticamente 15 dias. 15 dias. Para o estudante hoje, aí a gente não está falando para o aluno CAD apenas, a gente está falando para o estudante, né? Nós temos hoje um estudante que está se preparando para o Enem, a gente voltou de uma pandemia, esse é o primeiro ano onde a gente está no modelo presencial, mas algumas escolas ainda utilizam o formato híbrido de aprendizagem. Isso. Né? Tem alunos onde estão numa velocidade, vamos botar numa escala de 0 a 5, né? Alunos que estão na velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Como é que que sugestão a senhora daria para esse estudante que já está chegando no ápice, ele já está se sentindo preparado? E depois, como é que seria para aquele aluno que ainda está no caminho, já que ele tem apenas 15 dias? Certo? Existe uma aceleração, uma desaceleração?
Eu vou ser muito sincera. Vamos o lá. aluno que levou a sério, que estudou realmente, que trabalhou, ele já está no momento de desacelerar. Não que ele vá deixar de lado, mas ele já pode começar a fazer as revisões de uma forma mais tranquila, mais calma. Lembrando que ninguém aprende mais nada a essa altura do campeonato. Não adianta ir para aulão de véspera, assistir até madrugar. Isso aí não rola mais. Então, se levou a sério, ele está no caminho certo. Os nossos alunos, o senhor falou que não era o aluno CAD, mas eu vou falar para os alunos CAD, né? Eles vieram sim numa trajetória muito boa e eu já estou até trabalhando nesse formato com eles. A questão do desacelerar, não parar. Né? A questão da qualidade de vida, do relaxamento do cérebro, do confiar em si, porque hoje o maior concorrente do aluno, muitas vezes é o próprio aluno. É o seu emocional. É o emocional, a gente está com esse período ainda pandêmico, muita gente com ansiedade, e eu falo muito para eles, olha, não adianta de nada, né? O seu maior concorrente é você vai jogar 1 ano fora. Não, professora, não vou. Então, confiança. Você teve aqui uma seleção de professores que trabalhou durante 1 ano, que fez toda uma trajetória bacana em cima do que realmente o Enem pediu. E o trabalho foi feito, vocês deram o retorno que deveria ter dado. E agora é só aguardar e depois a gente comemorar. E para aquele aluno que está pensando em começar agora, eu não tenho essa resposta. Certo. Se ele for religioso, que ele se pegue muito com Deus. Se não for, não sei, com Cosmos, né? Mas o tempo já... o que tinha que ser feito já foi feito. Mas há dele começar hoje para que, de repente, no próximo ano, ele já tenha incorporado a partir de agora esse espírito. Claro. E nesse período em que a gente está hoje, para 2023, ele já se sinta também preparado, não é isso? Estamos aqui para isso, né? Próximo ano, zero de novo, preparando esses alunos para o Enem. Ok. E também dizer para você, estudante, né, que se você chegou até aqui, né, leve para o dia da prova todos os seus pontos positivos. Mas teve uma coisa que não rolou, não tem problema, certo? Porque no dia da prova você tem que estar emocionalmente bem, sempre respirando fundo, certo? Tomando a sua água, né, professora? Porque a água vai oxigenar o seu cérebro durante essa maratona dos dias, né, dos 2 dias, dos 2 domingos, e na certeza de que você está fazendo o que você tem de melhor. Certo? O resultado significa você chegou e atingiu o que você tem de melhor. Se você foi o primeiro, se você foi o último da fila, não importa. O importante é que você chegou. Vai sentar na mesma sala, né? O primeiro e o último. Perfeito. Eu sou nutricionista, minha primeira formação, né? E sempre nas últimas semanas, né, vai aproximando aí do Enem, faço até não uma dieta específica, mas eu trago algumas indicações de como eles devem proceder. E lá na hora de estar fazendo a prova, são 5 horas e meia, o corpo ele foi feito para que a cada 1 hora a gente levante, respira, oxigênio o cérebro. Por isso que na sala de aula, na escola, a aula realmente é 1 hora. Tem que haver o toque, a troca de professor. Não é à toa, fisiologicamente existe uma explicação para isso. E eu falo sempre para eles, olha, lá vocês podem ir ao banheiro. Então, mesmo sem estar com vontade de ir ao banheiro, pede licença. Não pode fazer isso com tanta constância, né? Mas pede licença, vai só no caminhar, já oxigenou o cérebro, já desestressou um pouco, né? Faz um agachamento, polichinelo, levanta os braços, alonga e volta. Quando voltar, ele vai estar com a barrinha dele ali de chocolate meio amargo, cientificamente é comprovado, principalmente para matemática. Barra de cereal. Não. Não, né? O chocolate meio amargo, ele é comprovado cientificamente. Tem uma substância que, para o cálculo, ela é excelente. Então, claro, você não vai levar 1 quilo de chocolate. Já vi muita informação de que o chocolate é uma excelente fonte de vitaminas para inteligência, para motivação. O meio amargo, 70%, né? Ele até é usado como medicação. Eu faço uso até. Então, quando eu retorno lá desse caminho que eu fiz até o banheiro ou tomar água, eu coloco um pedacinho aqui no céu da boca, deixo o chocolate derreter e parece que eu renovo. Eu já fiz isso e realmente é comprovado. Espera um pouquinho ali, aí começa a energia a fluir e você vai desenvolvendo o restante um chocolate meio amargo?
por questões médicas? Aí a gente vai Uma ter banana. que... A banana ela é rica em potássio, com relação a esse boom do cérebro, eu não vejo relação. Né? Aí a gente teria que ver algum alimento que tivesse essa relação. Esse questionamento foi muito bom. Nunca ninguém me perguntou isso. Sim. Eu vou fazer uma pesquisa. Certo. Vou trazer essa... Ok. Né, essa opção para quem não pode. Perfeito, é interessante. Né? E outra questão é a água, né? A Sempre. hidratação. O né? metabolismo, ele funciona à base da Às água, vezes a gente né? leva só uma garrafinha, termina de tomar aquela água, não quer tomar mais, e o corpo a cada momento vai se desidratando, Sim. né? Porque, quer queira ou não, é a energia que 5 você horas e meia. está distribuindo, certo? Gente, nós tivemos aqui hoje a oportunidade de estar com a professora Juliana. Ainda tem perguntas aí, gente? Só para finalizar. Não, vamos lá. Em questão de pessoas, por exemplo, com dificuldades, por exemplo, cognitivas, por exemplo, TDAH, ou, por exemplo, como eu estava fazendo umas pesquisas recentes e eu descobri que que um pouco menos de 70% dos formandos, eles têm o domínio total da língua portuguesa. E esses outros 30% são analfabetos funcionais. E o Enem, como é que seria mais ou menos essa conclusão para essa acessibilidade? Atualmente o Enem, você na hora que vai fazer a inscrição, você tem que colocar lá se você precisa de algum auxílio. Infelizmente, com relação ao TDAH, ainda não tem nada. O que tem é uma letra maior, você tem um ledor para você, né? A questão da linguagem de sinais. Mas, infelizmente, essa inclusão, ela ainda não existe. Ele é cruel com relação a isso. Não existe lei ainda. Não existe, a gente não sabe depois de 2024, mas é algo que, assim, muito interessante essa pergunta aí, que não é inclusão? Eu creio até que vão surgir algumas colocações, né? Porque existe uma grande comunidade assistindo e que, professora, isso é uma questão que precisa ser debatida, né? Porque nós estamos falando aí de um grande universo, né? Todos nós temos, né, algum déficit cognitivo. Sim. Né? Nós não somos ditos normais, né? Nós nos achamos. Né? Mas foi importante a sua pergunta, Paulo, e isso vai ficar aqui para a gente registrar nas nossas E eu espero que não escritas fique e fazer só aqui, posteriormente né, uma análise sobre isso, viu? Muito interessante. Tem um portal Ok? o MEC, o próprio INEP, a gente pode entrar lá e sugerir Isso, fazer uma algo, sugestão, então a gente pode fazer isso. Perfeito. Porque, engraçado, nas escolas nós temos as provas adaptadas, né? Aí quando chega no Enem, acaba tudo isso. Então, um processo todinho que a gente vem trabalhando, na hora do ingresso na universidade, o Enem, ele não tem esse processo aí de inclusão ainda. Perfeito. Gente, nós estamos aqui finalizando o nosso CADcast com o tema Enem 2022 e hoje nós tratamos especificamente sobre as TRI, sobre algumas observações e sobre os aspectos e elementos importantes para uma redação de excelência. Eu quero aqui, primeiro, parabenizar a professora Juliana e agradecer pela oportunidade, agradecer aqui os convidados aqui, que é a turma do pré, do regular, aqui da Unidade Centro. Futuros aprovados. Quero também aproveitar e agradecer a todos os professores que, né, seja da rede privada, rede pública, principalmente da rede pública, que tem se desdobrado durante esse ano para preparar os estudantes da rede pública, né, assim como nós, né, que já temos mais elementos, né, mais estrutura, né, mas que a gente possa, né, a cada ano, né, fazer um trabalho de reflexão, um trabalho de união, né, para que esse processo educacional no Brasil, ele a cada ano melhore e que essa desigualdade, que esse acesso à sala de aula, ele se torne cada vez mais presente, né, porque é a educação que transforma a sociedade, já dizia Paulo Freire, certo? Na próxima semana nós vamos continuar com o tema redação e aí eu vou trazer alguns convidados para a gente entender um pouco sobre as áreas, né, os blocos que os estudantes vão realizar os exames. Hoje a gente tratou especificamente com língua portuguesa e eu fiz questão de trazer a professora Juliana
porque ela tem uma referência bastante significativa no formato, né, das TRIs e inclusive sobre a redação, né? Mas eu quero convidar você para a próxima semana estar aqui conosco, né, e desejar a você uma boa semana e obrigado, professora, por deixar suas considerações finais aí, seus agradecimentos. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, professor Jean, estou à disposição e assim, foi muito, muito bacana, muito gratificante e qualquer coisa estamos aí. Ok, gente, então... Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.